Olá, meu nome é Débora Maia, eu sou especialista em planos de saúde e benefícios corporativos. Junto com a Sheila, eu sou sócia fundadora da For Health e nós fomos convidadas para estar nesse webinar para compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente tem vivido. Estamos em lugares separados. Sheila, você está por aí? Se apresenta? Sim, oi, eu sou a Sheila. Hoje nós administramos aproximadamente 230 empresas, o plano de saúde e benefícios dessas empresas, e a gente quer falar um pouquinho de tudo que a gente tem vivido e experimentado nesse momento. Logo que a pandemia chegou, e se configurou no Brasil, foi tudo muito rápido. A gente já ouvia falar de Covid-19 há alguns meses, mas a gente achava que isso não fosse acontecer aqui com tanta rapidez, E foi bem no início de março que a gente decidiu colocar a empresa para home office. E como os nossos processos são todos informatizados, a gente tem um investimento muito alto em tecnologia, a gente em uma semana conseguiu levar a nossa equipe toda, deixar com que a nossa equipe trabalhasse online. E tem sido um desafio, e a gente tem percebido que para os nossos clientes também tem sido um caminho de muito aprendizado. E a gente quer começar compartilhando um pouquinho com vocês a partir de agora. O que a gente viveu e acredita que principalmente as empresas de serviço têm vivido é como que você mantém a proximidade do cliente no momento que você tem que obrigatoriamente se distanciar fisicamente. Então, a maior parte das ferramentas que a gente usava, a gente ia tomar um café, a gente conversava olho no olho, isso tudo a gente não pode fazer agora. Então, a gente pensou muito em como que a gente ia continuar atendendo a necessidade dos nossos clientes e mantendo próximo. E a grande surpresa é que eles têm se sentido próximos de nós com a ampliação de um trabalho ativo de atendimento, muito mais do que receptivo. Nós temos abordado os clientes com muito mais frequência, ampliamos a nossa plataforma de atendimento para que ela seja toda online, que a gente controle mais ainda os SLAs dos retornos e a qualidade dos retornos. Então, tudo isso tem feito com que o cliente se sinta seguro, se sinta acolhido. E eu acho que a gente percebeu também uma mudança de como que as empresas clientes se comportaram logo de cara e como que elas hoje, quais são as preocupações de hoje, quais eram as preocupações quando essa pandemia começou, Débora? E você tocou num ponto interessante, porque eu particularmente senti bastante medo, no início, quando todo mundo foi para casa, o mundo caiu, como é que a gente vai viver? Essa tem sido a pergunta de todos os dias, Mas naquele momento, como é que as relações iriam continuar, sendo que a gente tinha muita dificuldade de propor uma reunião online e o cliente aceitar, propor uma reunião de prospecção online e o cliente aceitar, o futuro cliente. E hoje, a pandemia, ela trouxe para frente, isso não é mais segredo, anos de tecnologia, coisas que iriam acontecer lá na frente se ela não tivesse existido, elas estão acontecendo agora. E isso foi uma boa surpresa. Se a gente pode dizer que existem alguns pontos positivos que é importante a gente também enxergar, um deles é essa instalação assim, de novos processos que estão facilitando a vida de todo mundo. E essa percepção de que os canais mais abertos com os clientes, eu acho que todo mundo que se relaciona todos os dias com as suas equipes trouxe uma humanidade, A gente hoje conhece o cliente mais profundamente, conhece o filho do cliente, conhece o cachorro, e isso também trouxe uma humanidade para a vida da gente, nas nossas relações de trabalho, com as nossas equipes também, e a gente está um pouquinho mais vulnerável e acho que um pouquinho mais humano, e isso é bastante positivo. Mas vamos falar de pandemia, Sheila? Logo de cara, a gente percebeu que o cliente estava mesmo preocupado em como que ele ia se movimentar, do físico para o remoto e alguns, não muitos, falando de questões financeiras. Hoje, a preocupação é praticamente financeira e como que se trata, como se trata o funcionário em home office. Então, falando da questão financeira um pouco, a gente percebe que todo mundo quer reduzir custo. Como que a gente vai reduzir custo no momento? Como a gente vai trocar o pneu de um carro que está em movimento? Então, a gente sabe que tem algumas ferramentas de mercado que a gente pode utilizar para redesenhar e analisar como que está sendo feito esse benefício dentro da tua empresa. Sheila, deixa eu só falar uma coisinha dentro do que você está falando.
como a gente falou, num primeiro momento todo mundo estava preocupado em se instalar, em ter as suas equipes funcionando. E depois, é claro, todo mundo começou a sentir os seus faturamentos afetados pela crise, né, pela pandemia em si. Alguns negócios com impacto muito mais direto e rápido, outros negócios que vão acabar sendo afetados numa segunda, numa terceira onda, mas o mantra da vez é reduzir custos, é rever projetos, rever tudo aquilo que a gente contratou. Então, no primeiro momento, a gente não tinha muita proximidade, às vezes, com o cliente, não é a proximidade, não tinha muita oportunidade para falar um pouco de futuro, mas esse período foi assim umas 2, 3 semanas até todo mundo se acalmar, e a partir daí todo mundo começou realmente a focar em redução de custos. E você estava falando de algumas ferramentas, de algumas opções. Isso. O primeiro impacto que a gente percebe são os clientes pedindo uma renegociação de fatura. Esse mês eu não consigo pagar a fatura, aquele impacto imediato do custo, né? Mas a gente percebe que as operadoras também não estão abertas a isso, não estão dispostas a abrir mão de uma receita que ela já está planejando receber naquele mês, por uma insegurança de futuro, por não saber o que vai acontecer no futuro e também por causa, claramente, de fluxo de caixa. Então, a gente vai para uma segunda fase, geralmente, que é pedir um desconto. Alguns benefícios, sim, a gente tem conseguido descontos, a gente tem conseguido redução, mas não no plano de saúde especificamente, num plano dental, algum outro que realmente o impacto presencial, o atendimento presencial esteja realmente reduzindo o custo imediato da operadora. Prorrogação de prazos de faturas, no início, a gente conseguiu algumas prorrogações, alguns dias de prorrogação, com operadoras que fizeram sem juros, mas as operadoras agora precisam rodar, então elas precisam do fluxo de caixa e elas têm sido muito, muito resistentes a esse tipo de negociação. Aí a gente começa a ir para uma análise um pouco mais profunda, que seria mudar o desenho do plano, né? Mas, Sheila, antes de falar de mudar o desenho do plano de saúde, eu queria justificar um pouco o porquê dessa dificuldade com as operadoras, porque fica parecendo que ela é um tanto antipática. Muitos dos nossos clientes, logo quando a gente começou a falar de futuro, eles falaram assim: cortei os meus fornecedores, reduzi contratos, eu não vou pagar a maioria dos meus contratos, é o mesmo nível para todo mundo. E quando a gente fala de saúde, né, o plano de saúde, hoje é uma ferramenta que é um produto extremamente impactado pela crise, né? Porque a pandemia, ela faz com que as pessoas usem mais o pronto-socorro, o tempo de internação, quando a pessoa tem uma evolução do Covid-19, ele é maior na UTI do que uma doença normal, que geralmente é de 3 a 4 dias, é mais ou menos isso, né, Sheila? Uma internação de UTI de um quadro mais... O mínimo possível para que a pessoa se restabeleça, né? Não esses 15, 20 dias que a gente tem visto nos casos de Covid. As pessoas quando intubam e vão para UTI, elas ficam um prazo maior. Então, tudo isso compromete as receitas do plano. Porém, a gente sabe também que não estão acontecendo cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, procedimentos de rotina. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, fica parecendo assim, que o plano está tendo prejuízos, porém, ele está tendo ainda uma reserva. Só que, na verdade, as operadoras de saúde, as seguradoras, elas estão navegando meio que no escuro. Elas ainda não sabem o impacto dessa pandemia nos seus custos e também elas sabem que no futuro haverá um impacto desses procedimentos eletivos que não estão acontecendo agora. Então, por esse motivo, elas estão muito resistentes com essas questões de desconto, de postergação de faturas e outras questões. Então, a gente sempre sugere, quando os nossos clientes realmente necessitam de algum desconto e uma redução no preço do plano de saúde, que é um custo muito alto para o RH, que ele redesenhe esse plano. E tenha uma análise um pouco mais estratégica do que imediatista, né? A gente tem que pensar agora a longo prazo, tem que ser uma coisa perene. Então, quando a gente fala de redesenho, acho que a gente tem a questão de colocar novas ferramentas como uma coparticipação, um plano, né? Abrir um plano abaixo de downgrade, mas tem a questão também de mudança, né, geralmente a coparticipação, quando você não tem um plano com desenho de coparticipação, que é aquela participação no pronto-socorro, nas consultas eletivas, nos exames, em alguns casos até a internação,
ele geralmente tem um percentual de coparticipação, a pessoa usa e depois esse valor é descontado em folha de pagamento. A coparticipação ela existe para moderar a utilização. E quando você opta por um desenho com coparticipação, o custo do teu plano de saúde já cai em média de 5 a 9%, dependendo da operadora, dependendo do teu perfil. A nossa recomendação é que essa negociação da copart, ela sempre aconteça na renovação do contrato, porque aí você consegue capitalizar isso de uma forma mais perene e interessante para o teu contrato. Mas vamos supor que você não possa esperar e você quer implantar de imediato, geralmente costuma já trazer uma economia na ponta logo de cara. Uma outra forma é você, por algum momento, lá atrás, quando você desenhou o seu plano de saúde, você estabeleceu uma hierarquia, alguns planos que podem ser distribuídos conforme a elegibilidade ou não, e talvez você tenha optado por planos de um padrão mais alto. Isso custa, isso é mais caro. Então, talvez nesse momento, você optar por um desenho mais econômico, com planos mais populares, pode garantir a sustentabilidade do teu plano e preservar as finanças da tua empresa por algum tempo. Então, a gente sempre pede para as pessoas olharem coparticipação e redesenho do plano. Uma consultoria especializada vai saber te ajudar nesse processo. Mas, às vezes, não existe nenhuma das duas opções. Você já tem a coparticipação, você já tem o plano mais barato da operadora e você precisa de economia. Aí, só nos resta ir ao mercado, se você tiver no tempo, e fazer uma cotação. Quando eu falo tá no tempo, é se o teu contrato já passou o período mínimo que você tem que cumprir. Aí a gente pode fazer uma cotação no mercado para avaliar se você tem algum produto com custo mais barato. E aí existe todo um processo. Mas eu queria chamar a atenção que muitos dos nossos clientes hoje, eles estão querendo partir para um desenho mais econômico. E quando a gente foi para o mercado avaliar, alguns a gente não conseguia fazer a troca. Por quê? Porque eles tinham algumas questões particulares de utilização. E nós, como empresa de consultoria, a gente faz o monitoramento dos casos graves, das pessoas que têm as doenças mais complexas, mas alguns clientes às vezes não permitem, não querem. Então, quando você não faz a gestão desse contrato de uma forma disciplinada, você pode vir pagar um preço lá na frente. E a gente tem percebido que isso tem acontecido com algumas pessoas, né, Sheila? Porque esse momento exige rapidez, agilidade, né? Na tomada de decisões, porque tudo vai vir a médio prazo, os custos, as economias, tudo que a gente conseguir reduzir agora de imediato é o que as empresas têm mais interesse. Mas tem a preocupação também com o impacto da Covid na sinistralidade, quando você tem aí o seu reajuste próximo, como que vai ser, né? As empresas estão com muito medo dessa conta vir para elas. E o que a gente tem falado e colocado e estudado e recebendo nos relatórios da ANS e acompanhando é que a sinistralidade desse momento de pandemia é uma sinistralidade mais baixa do que costumava ser antes. Como a Débora falou, não temos os procedimentos eletivos acontecendo, por mais que inicialmente as pessoas estivessem com medo, estivessem ido ao pronto-socorro, aquelas idas desnecessárias para o pronto-socorro a gente percebe que não estão acontecendo, e a maior parte das internações tem sido clínicas decorrentes do atendimento para a pandemia. E que é um atendimento que, se não exige um leito de alta complexidade que a gente fala, o custo é até que moderado. Vamos ter aí toda uma demanda reprimida desse tempo, das cirurgias eletivas. A gente tem um agravante das pessoas que não têm feito o acompanhamento e monitoramento das suas doenças, com medo. Então, a gente tem ouvido falar de cardiopatas, diabéticos que têm deixado de lado seus tratamentos por medo de ir a médico, por receio. E o que isso a gente sabe que acaba levando, a gente monitora grupos aqui de crônicos, que esse monitoramento é fundamental para evitar o agravamento das doenças. E, infelizmente, grande parte da população não tem acesso a esse monitoramento e não tem feito. Está muito preocupado de ir a qualquer recurso médico. Então, essa sinistralidade, a princípio, vai ser baixa. Agora já está no platô de estabilidade, parece que já é conhecida a sinistralidade desse momento. A gente viu aí nos relatórios da ANS uma média de 75%, numa apuração de aproximadamente 45 operadoras de saúde, que eles têm monitorado.
E também porque, né, a gente vê que as operadoras estão trabalhando para atender as pessoas de uma forma diferente. A gente vê, por exemplo, telemedicina. A telemedicina tinha um preconceito enorme com esse tipo de atendimento. Na verdade, as operadoras todas estavam já ensaiando para lançar suas plataformas de telemedicina, mas existiam até também autorizações que no país não saíam e tudo mais, e a pandemia acelerou todos esses processos. Né? Acelerou e muitas delas já têm dito que é definitivo, que esse serviço vai continuar. O atendimento de telemedicina, ele é seguro, ele é um atendimento mais barato para o sinistro, mais barato para quem paga com participação. Então, tem várias outras. As operadoras têm se movimentado para levar várias outras soluções que ajudem o cliente a resolver a questão do medo e da pandemia em si. A gente tem percebido também que o atendimento de primeiro impacto, né, está sendo muito feito pelo SUS, então a gente percebeu um SUS que nos surpreendeu e que está sendo mais bem aparelhado e que está sendo preparado, então a gente não sabe o casamento entre SUS e plano de saúde, como que vai ser no futuro, vai ser uma coisa que também vai ter que ser repensada, né, Débora? A gente tem muitas surpresas aí que nos esperam no futuro que a gente nem imaginava, assim como a gente não imaginava estar onde a gente está hoje. Então os impactos para o plano de saúde, a gente está vendo principalmente nisso, tecnologia, redesenho de produtos, novas soluções. E aí a gente vem para um outro item que eu queria ainda concluir uma parte desse item, Sheila, quando a Sheila comentou sobre as pessoas que não estão fazendo seus tratamentos de rotina. Então, assim, vocês devem ter ouvido muitas pessoas, eu já tive alguns amigos, eu perdi pelo menos 2 pessoas, um da minha família e um amigo, de ataque cardíaco há pouco tempo. A gente se pergunta sempre, né, será que essas pessoas de fato não estavam sentindo algum mal-estar já há alguns dias e por conta da pandemia evitaram buscar socorro médico até que elas vieram a falecer, ou se realmente foi alguma coisa fulminante que aconteceu casualmente. Né? Então a gente sabe que existem pessoas que deveriam estar fazendo consultas de rotina, ressonâncias, ultrassonografias, cuidados com algum tipo de patologia que elas cuidam e que elas estão evitando ir a laboratórios, irem aos hospitais e até mesmo a médicos. E tem um ponto que aqui chama muita atenção. A gente sempre foi muito fã de disseminar a ideia e o comportamento de que os nossos clientes e os beneficiários das empresas tivessem um médico de confiança. É muito importante que você eleja um profissional da sua confiança, seja o cardiologista, seja o clínico geral, o ginecologista, mas alguém que conheça a tua saúde mais a fundo, porque num momento mais complexo, numa viagem, um momento que você não está podendo se deslocar, você consegue fazer uma consulta à distância, ele já conhece o teu histórico, e aí o tratamento e o direcionamento vai ser muito mais preciso e eficiente. E a gente percebe uma população que não está cuidando, e não está se cuidando muito bem, a gente ainda não sabe como isso vai ser no futuro, o impacto disso, tanto no plano de saúde como na saúde das pessoas, mas que se elas tivessem um médico a quem recorrer, talvez o comportamento delas fosse um pouquinho diferente, e a gente pudesse evitar alguns problemas que a gente ainda vai viver lá na frente. E a gente sempre gostou muito, né, de falar um dos nossos pilares é falar de saúde dentro das empresas. A gente defendeu sempre muito essa questão do médico de família e dos programas de saúde mesmo das empresas. A gente teve que redesenhar muito esses programas, né, e repensar os conteúdos que a gente está fazendo agora. Isso, a gente sempre trabalhou com muita ação de promoção da saúde e qualidade de vida, desde o início da nossa empresa, porque era uma realidade que a gente já vivia e acreditava. A gente sabia que empresa é um lugar seguro e importante para a gente falar sobre saúde, sobre cuidado, sobre autorresponsabilidade com você e com a sua saúde, né, e da tua família. E a gente sempre explorou e a gente sempre lutou por buscar esse lugar. Desde o início da nossa empresa, a gente jogou essa ideia e muitas pessoas embarcaram nelas e hoje a gente coleciona muitos casos interessantes, onde a gente percebe que as pessoas realmente se conscientizaram e que isso reverteu em números interessantes para o plano de saúde e para a saúde das pessoas. E quando a gente fala de promoção da saúde, a gente acredita na eficiência dos programas mais básicos, aqueles que têm a ver com os cuidados realmente
preventivos. Não os programas tão da moda, que falam sobre alguns ingredientes mágicos ou sobre algumas intolerâncias, que a gente sabe que também tem a ver com a saúde, mas que não vão impactar necessariamente nos números ou no comportamento da pessoa dentro da empresa. Então, a gente sempre optou por um menu de programas e de intervenções e de bate-papos que fizessem com que as pessoas pudessem mudar o seu comportamento pouco a pouco a partir de necessidades que a gente apurava. E esse ano, no mês de janeiro, a gente estava super orgulhosa, porque a gente criou um menu muito interessante. Foi o ano do menu mais incrível, com muitas opções. A gente já estava com algumas agendas de alguns clientes prontas, e aí veio a pandemia e boa parte desse menu não se aplica, porque ele fazia muito sentido se a gente realizasse as ações presencialmente. E a gente desenhava essas ações, o menu, porque é um menu tão extenso, né, Dé? Como a gente puxa todo o perfil na utilização, acesso e conversas com medicina do trabalho, com RH e com a parte social da empresa, a gente sempre precisava ter uma solução para cada perfil, bem personalizada, né, para cada perfil de empresa, com base naquilo que é a necessidade que a gente via no dia a dia, né? E cada empresa tem uma necessidade e uma expectativa diferente. E a gente vive agora numa época com tanta internet, com tanta intervenção, as pessoas são apresentadas a tantas coisas interessantes, então a gente acreditou que a gente precisava turbinar os nossos programas. Apesar dele já ser bastante bom e a gente ter muitos comprovantes de eficácia desse programa, mas a gente ampliou. E antes da pandemia, para os clientes que tinham Pulverização Brasil, nós tínhamos sempre um grande desafio: como falar de qualidade de vida em empresas pulverizadas, em empresas que têm unidades distribuídas em várias cidades. E a gente sempre tinha muita dificuldade de levar, e preconceito também. Mas, por exemplo, uma empresa que tem, de repente, 1.000 pessoas em São Paulo, 2.000 na Bahia, e depois 60 em cada cidadezinha do Brasil, fica praticamente inviável você fazer um programa presencial varrendo todas as unidades, porque se torna extremamente caro e às vezes até ineficiente. Então, era sempre um grande desafio essa realidade. E a gente já há muito tempo propunha para os clientes ações online, salas para a gente refletir, conversar com especialistas. E a gente sentia um certo preconceito. Bem, a pandemia chegou e os clientes começaram a nos pedir esses programas online, e eles começaram a não ter mais nenhum tipo de limite com relação a isso. Então, nós estamos estabelecendo diversos assuntos que hoje conversam muito com a realidade das empresas, e a gente percebe que o assunto hoje da vez é a saúde emocional. Está todo mundo muito preocupado como é que anda a saúde dos seus funcionários que estão trabalhando em casas, nem todos numa situação confortável. Então, a primeira demanda que surgiu foi saúde emocional, e a gente começou a criar diversos módulos a partir daí. Depois vieram necessidades relacionadas à forma de você melhorar a sua alimentação, aumentar a sua imunidade, agora um cuidado com as finanças, e tem chegado até essa autorresponsabilidade mesmo, a parte de meditação. Então a gente começou a perceber que tudo isso é possível fazer online, e nós temos colhido ótimos resultados. E clientes que antes não faziam os programas presenciais porque não tinham às vezes tempo, acabavam não realizando, muitos deles iniciaram aí uma jornada de programas totalmente online e com resultados fantásticos. A gente tem alcançado um público bem maior, né? Um público bem mais interessado. As pessoas também gostam dessa questão de estar ouvindo esse tipo de orientação no conforto de casa, na sua privacidade. Eu acho que privacidade é um segredo nesse sentido, né? As pessoas conseguem depois digerir de uma forma diferente. Tem sido realmente um sucesso e até um pouco uma surpresa no momento para nós, né? A gente acreditava e colocou. A gente sabe que as pessoas estão mais abertas, né, para essas soluções. É um momento, a gente ouve muitas pessoas falando do novo normal, das soluções, de como foi acelerada essa parte de tecnologia tão rapidamente, mas também tem uma parte cultural de aceitação que a gente está percebendo que as empresas estão mais abertas e mais aceitando mais que a gente faça. Tá todo mundo mais vulnerável, né? Na verdade, todo mundo resolveu assim tirar um pouquinho aquela capa do super-herói, se mostrar um pouquinho como realmente é.
e aceitar algumas necessidades. Então isso tem sido ótimo. Então assim, a boa notícia é que realmente a empresa, o ambiente empresarial, que agora ele não é mais físico, né, embora algumas pessoas estão retomando, mas a gente sabe também, boa parte dos nossos clientes, inclusive a nossa empresa, não volta 100% esse ano. Vai trabalhar com um número pequeno de pessoas, então essa nova realidade vai nos acompanhar por muitos meses. Então esses programas online, esse jeito de cuidar mais à distância, mas estando muito presente, ele vai ser realmente o novo normal. E a gente percebeu que ele não é menos eficiente, né? Um foco muito grande a gente tem percebido das empresas esse cuidado com home office. Então, num primeiro momento, todo mundo foi para casa, recebeu atendimento em casa, realizar suas atividades em casa, tendo uma internet mais turbinada. Algumas empresas pagaram por isso, outras não. Agora que realmente muitas empresas não voltam, tem empresas até entregando seus escritórios, então as empresas estão preocupadas em também oferecer na casa das pessoas esse conforto mais ergonômico para que as pessoas consigam realizar suas atividades. Então, são diversos impactos que a gente consegue colher aqui, né? Desde o avanço da tecnologia, de todos os sentidos, a resistência que a gente tinha também na nossa carteira, com pessoas que às vezes não queriam acessar algumas plataformas. Hoje está todo mundo super acostumado com isso e percebendo os ganhos. Então, é realmente um novo mundo, e um novo mundo que a gente vai aprender a desbravar e a construir junto. E eu acho que todo mundo tem muita história para contar, tem muita coisa para contribuir com esse mundo. A gente sabe que a gente aceita e adoraria que vocês dividissem com a gente também experiências. A gente colocou aqui o máximo de informação que a gente achou que podia ser útil e relevante no dia a dia e para vocês. Agradecemos a atenção, né, Débora? Eu só queria o último recadinho, que a gente ficou focado bastante em saúde, mas existem empresas que talvez queiram também turbinar alguma coisa, oferecer algum benefício que possa ser de fato usado nesse momento, e às vezes você passar por um redesenho de algum produto que você tem para criar uma gordura, para poder fazer um carinho no teu funcionário, também é possível. Às vezes as empresas acham que grandes programas de benefícios ou de saúde são privilégios das grandes empresas, mas a gente já aprendeu faz algum tempo que empresas pequenas também podem ter programas de benefícios e de saúde bastante robustos e relevantes. Então, como a Sheila falou, a gente está à disposição de vocês para compartilhar dúvidas, experiências. A gente espera que tenha sido útil isso que a gente compartilhou com vocês e que vocês fiquem seguros, fiquem bem e que a gente cresça nessa jornada e que a gente esteja preparado também para inspirar as pessoas e fazer a diferença onde a gente vive. Tchau, tchau. Obrigada e até mais. Se cuidem.